Com Dilma. Eles só pensam nos ricos. Eles vão acabar com os programas sociais. Eles são passado. Não vote no Aécio, não vote no Aécio. É assim que o PT quer amedrontar você. Com fofocas e boatos, mentiras. Mas, na verdade, quem tem medo são eles. Medo de perder a eleição, o poder, os privilégios. Medo que se investigue a corrupção na Petrobras ou as obras superfaturadas. Eles é que estão com medo, porque sabem que a mudança já começou. A mudança é Aécio. Hoje é o dia do professor. Junto com nossos pais, que desde que nascemos nos ensinam o que é certo e o que é errado, os professores são as primeiras referências que nós temos sobre o que são os bons valores. Aqueles que a gente tem que levar para toda a vida. Com nossos professores, a gente também aprende desde cedo que é errado mentir, iludir, confundir para tirar proveito não é honesto. Nesta eleição, o PT, mais uma vez, como sempre faz, vai para cima de seus adversários, desrespeitando e iludindo, inventando fatos para tentar ter o seu voto e permanecer no poder. Atacaram Eduardo Campos, atacaram Marina Silva e agora atacam Aécio. O PT, assim, está deseducando o Brasil. Mas eu tenho certeza que você, que teve professores que ainda guarda com carinho na memória, sabe o valor da verdade, sabe o que é certo e o que é errado. E mais que isso, sabe que quando o partido que está no poder precisa usar estas armas para vencer uma eleição, é porque está mesmo na hora de mudar. E no dia 26, quem vai dar uma lição de Brasil para eles é você. No primeiro debate do segundo turno, Aécio mostrou por que é o candidato mais preparado para mudar o Brasil com transparência. Com serenidade e propostas, Aécio deixou claro que Dilma teve a sua oportunidade, mas não deu conta de fazer as mudanças que o Brasil precisa. A impressão que eu tenho é que temos dois candidatos de oposição. Seu partido governou 12 anos o Brasil, candidato. A senhora está há 4 anos no governo. Por que não fez isso? Por que não assumiu a responsabilidade, por exemplo, de pelo menos executar o orçamento da área de segurança pública? O Fundo Nacional de Segurança foi executado em menos de 40%. O Fundo Penitenciário, muito menos do que isso. Isso é essencial para que os governos de Estado possam planejar os seus investimentos. Eu quero dizer a você, telespectador, que no meu governo eu vou assumir o comando de uma política nacional de segurança pública, controlando as nossas fronteiras, fortalecendo as nossas forças armadas também abandonadas no seu governo, dando também à Polícia Federal a estrutura que ela deixou de ter. Ela tem o pior orçamento de investimento dos últimos 5 anos. Pulso firme e transparência para o Brasil voltar a crescer. Candidata, tire os olhos do retrovisor. Vamos falar para o futuro, vamos falar para quem está em casa até essa hora nos ouvindo. Vamos falar de um Brasil que pode crescer muito mais do que está crescendo. Não é razoável, não é adequado que nós sejamos o lanterna no crescimento ao lado da Venezuela esse ano na nossa região. Nós vamos crescer nada esse ano. O reajuste real do salário mínimo, que de 2016, por exemplo, já está estabelecido, porque é o crescimento do PIB esse ano. É nada. O seu governo chega ao final, a meu ver, de forma melancólica. A grande verdade é essa, porque fracassou na condução da economia, inflação alta, crescimento baixo, fracassou na melhoria dos nossos indicadores sociais e nós estamos aí com essas denúncias de corrupção que assustam e trazem indignação a todos os brasileiros. O candidato da libertação. Não pode ser esse vale tudo, em que a senhora transformou a campanha eleitoral, como a senhora dizia, uma campanha faz-se o diabo. Não é verdade, candidata. Eleve o nível desse debate. Os brasileiros estão aqui para saber o que nós vamos fazer para o nosso futuro. Eu terminei o meu mandato sem qualquer denúncia. Não respondo a nenhum processo, candidata. Ao contrário do seu governo, que virou um mar de lama. A grande verdade é essa. Eu trago aqui a indignação
dos brasileiros e brasileiras com os quais eu encontro em toda a parte do Brasil, que me pedem que diga isso. Sabe qual a palavra, candidato, que eu mais tenho ouvido? É libertação. O que os brasileiros têm me pedido é o seguinte: Aécio, nos liberte desse governo do PT. Nós não merecemos tanta irresponsabilidade, tanto descompromisso com a ética e tanta incompetência. Continuar e melhorar os programas sociais. Vamos fazer crescimento garantindo, sim, o avanço nas políticas sociais. Eu não sei por que lhe incomoda tanto eu dizer aqui que no DNA do Bolsa Família está sim o PSDB. A história não se muda, candidata. Está aqui a lei que criou o Bolsa Família, a lei número 10.836, diz simplesmente o seguinte: o Bolsa Família será criado a partir da unificação do Bolsa Escola, do Vale Gás, do Bolsa Alimentação e do Cadastro Único. Quem conhece Aécio, muda com Aécio. A mais recente pesquisa em Minas Gerais, publicada pelo jornal Hoje em Dia de Belo Horizonte, mostra Aécio 14 pontos na frente de Dilma. O Estado da Liberdade sabe que a verdadeira mudança é Aécio. Fui governador de Minas com enorme orgulho. Transformamos o Estado. Saí de Minas, candidata, com 92% de aprovação. Elegemos o nosso sucessor. Eu vejo essa sua campanha eleitoral, que quem conhece Aécio, não vota em Aécio, anuncia a senhora que, inclusive hoje, a senhora não tem conhecimento muito das coisas de Minas, 2 pesquisas divulgadas já mostram que eu estou a mais de 10 pontos na sua frente. O mineiro reconhece o que foi feito em Minas Gerais. E a senhora perdeu em Minas, porque as candidaturas de oposição, portanto, contra o seu governo, foram amplamente vitoriosas. O candidato da união e da reconciliação. Mais de 30 milhões de brasileiros confiaram na nossa proposta de mudança. Acreditaram que nós temos condições, sim, de reconciliar o Brasil com o seu futuro. E eu sou imensamente grato a cada uma desses companheiros. Mas quero agradecer a esse apoio que venho recebendo em todo o Brasil, através de 2 mulheres, 2 brasileiras que honram e orgulham o Brasil. A você, Renata Campos, eu quero agradecer a singeleza, a forma extremamente leve e corajosa com que manifestou apoio à nossa candidatura. E a você, Marina, tenho absoluta certeza de que eu saberei, a cada dia dos próximos 4 anos, se vier a ser o presidente da República, honrar cada um dos compromissos que juntos assumimos. O governo da generosidade e da decência. Eu não permitirei que esse país seja dividido entre nós e eles. Eu quero fazer o governo da convergência, o governo da solidariedade, da generosidade. É possível, sim, nós temos um governo que permita que você viva melhor, que dê novas oportunidades para os seus filhos, que respeite a obra de outros governos. É para isso que eu me preparei e vou assumir a presidência da República para honrar cada apoio e cada voto que vier a receber. Aécio está ganhando em Minas. Sabe por quê? Porque quando foi governador, pegou um estado quebrado que voltou a crescer em apenas 2 anos. Porque transformou a educação fundamental de Minas na melhor do Brasil. Porque teve seu modelo de gestão ético e eficiente reconhecido até pelo Banco Mundial. E porque deixou seu governo, há 4 anos, com 92% de aprovação. Quem conhece. Eu quero agradecer aqui hoje o apoio de Marina Silva à nossa candidatura. E falar para você que, em troca de seu apoio, Marina não pediu cargos, não pediu ministérios. Pediu que levássemos adiante propostas que temos em comum, como a escola em tempo integral, a sustentabilidade e o fim da reeleição para presidente. É esse o Brasil que nós queremos, onde pessoas com ideias em comum deixam as diferenças de lado e se unem para fazer um Brasil melhor para você. Marina, seja bem-vinda. Governo Novo. Ideias novas. Hoje, Dia do Professor, eu quero dizer aos queridos educadores do Brasil que a educação é e será cada vez mais nossa grande prioridade. Criamos projetos inovadores, implantamos a educação de tempo integral, financiamos a construção de milhares de creches e pré-escolas, criamos 8 milhões de matrículas no Pronatec e abrimos as portas das universidades como nunca. Nada disso seria possível sem os professores. Todas as vitórias na educação pertencem a eles e a seus alunos.
Nosso compromisso é trabalhar cada vez mais pela valorização deste parceiro do conhecimento e construtor do futuro, o professor. Feliz Dia do Professor e muito obrigada por tudo. O compromisso de Dilma com o futuro do Brasil e dos brasileiros ficou claro no primeiro debate deste segundo turno, realizado ontem pela Band. Já Aécio mostrou um lado desconhecido. Irritado com alguns questionamentos, ele chegou a ofender Dilma e deixou de responder várias perguntas. Já Dilma não perdeu a compostura e não fugiu de nenhum tema. Veja. Combate à corrupção. Candidato, a minha indignação em relação a tudo que acontece, inclusive no caso da Petrobras, é a mesma de todos os brasileiros. A minha determinação, candidato, de punir todos os investigados que sejam culpados, os corruptos e os corruptores, é total. Quero lembrar que 2 leis aprovadas no meu governo no ano passado dão base para esse processo de investigação da Petrobras. A primeira, a Lei 12.830, que garante a independência do delegado. Por quê? Antes, no passado, por exemplo, na pasta rosa, o delegado começava a investigar, mandavam ele para um exílio dourado. A outra, que regulamentou justamente a delação premiada, a 12.850. Além disso, candidato, eu me pergunto, aonde estão todos os envolvidos com o caso Civan? Todos soltos. Aonde estão todos os envolvidos na compra de votos durante a reeleição? Todos soltos. Onde estão os envolvidos na pasta rosa? Todos soltos. Aonde estão aqueles envolvidos no mensalão Tucano Mineiro? Todos soltos. Aonde estão os envolvidos nos metrôs e na compra de trens de São Paulo? Todos soltos. O que eu não quero é isso, candidato. Eu quero todos aqueles culpados presos, candidato. É essa a minha indignação que o senhor não enxerga. Transparência. Eu gostaria de saber, candidato, como é que o senhor explica ter construído um aeroporto que na época custava 13,9 milhões e que agora custa 18 milhões a preços de hoje. E que esse aeroporto foi construído num terreno de sua família, num terreno de um seu tio, e a chave fica em poder dele. Isso não foi denunciado por mim, foi denunciado pela Folha de São Paulo. Também gostaria de saber sobre a pavimentação e a sinalização feita no aeroporto de Montezuma, em que também, coincidentemente, é uma obra do governo do estado de Minas e, surpreendentemente, quem tem uma agropecuária lá é o senhor e suas irmãs. Eu não acho, candidato, isso nada moral, nem ético. Nepotismo. Hoje, no Brasil, é proibido o nepotismo. E o nepotismo se caracteriza por o emprego de familiares no governo. E o senhor tem uma irmã, um tio, 3 primos e 3 primas no governo. O senhor pode olhar o governo federal, o senhor não vai achar um parente meu. Compromisso social. Como é que o senhor quer que eu acredite que, com a mesma receita, o mesmo cozinheiro, vocês vão entregar um prato diferente do que já entregaram para o Brasil? Vocês, candidato, gostam de cortar. Gostam de cortar e sempre cortam. Cortam emprego, cortam salários. Nós investimos profundamente na criação de empregos, na valorização dos salários, na estabilidade macroeconômica do país, diminuindo dívida, garantindo que o povo brasileiro tivesse novas oportunidades. No final do debate, Dilma mostrou ao Brasil que há uma grande diferença entre o que o Aécio fala e o que ele faz. Isso explica por que Aécio sofreu uma dupla derrota em Minas no primeiro turno. Os 12 anos de seu governo e de seu grupo foram marcados por vários retrocessos. Acompanhe. A situação na saúde. Aécio não melhorou a saúde em Minas. Pelo contrário, piorou. A promessa de entregar 8 hospitais regionais não foi cumprida. Há obras completamente abandonadas e o sistema está em crise.
Tem mais de 2 anos que está parado. Hoje o Hospital São Vicente está abandonado, está vivendo à base de voluntariado para reformar a pediatria, para fazer doação até de comida, porque os pacientes internados não têm nem comida direito. A situação na educação. Aqui o quadro também é grave. Obras paradas e professores desvalorizados que sofrem com os baixos salários. Nós recebemos um pouco mais que o salário mínimo, né? Um salário mínimo e meio. Não se tem um vale transporte, não se tem vale alimentação. É desumano o tratamento que tanto o professor quanto o aluno tem na escola pública, na escola estadual. Temos escolas que estão caindo aos pedaços, outras que estão em eternas reformas. Ele não valoriza a educação, nunca valorizou. A gente tem que pensar muito bem antes de votar nessa pessoa, porque para mim ele é um ator. Baixo crescimento. Ele quebrou o Estado durante o seu governo de 2003 a 2010. No ranking de crescimento do PIB dos estados brasileiros, Minas ficou no melancólico 22º lugar, abaixo da média do Brasil. Acho que a mentira, durante tantos anos, começa a se enfraquecer. Os mineiros começaram a perceber que tem algo errado. A Minas Real é essa que o Brasil precisa conhecer para entender o resultado de Minas Gerais. Aécio perdeu as eleições no seu estado. Sabe por quê? Entre outras coisas, porque durante o seu governo, ele levou a imprensa mineira com mão de ferro, processando veículos e jornalistas críticos da sua administração. Essa história todinha lá da questão do avião do aeroporto de Cláudio. Aqui dentro de Minas Gerais, a gente tinha essa história. Nós sabíamos disso. Nós, os jornalistas que eu estou falando. A gente nunca pôde publicar. Simplesmente castraram a liberdade de imprensa, fazendo com que Minas, durante 12 anos, tivesse todos os atos negativos escondidos. Matérias, por exemplo, que denunciavam a falta de assistência, né, para crianças e adolescentes em Minas Gerais, que mostrava a situação precária de equipamentos públicos, né, a falta de escola infantil, por exemplo, né, isso tudo foi vetado. Na medida que os mineiros tiveram conhecimento de todos estes absurdos, os mineiros deram o seu recado na urna. Agora eu acho que é o momento da sociedade brasileira saber disso e evitar que esse mal maior aconteça. Percebeu a diferença entre Aécio e Dilma, enquanto ele se afunda em incertezas e contradições políticas e administrativas, Dilma segue segura e firme. Eu acredito que 2 projetos e 2 visões de Brasil estarão se apresentando. Nós fizemos o mais profundo processo de distribuição de renda e inclusão social das últimas décadas. Tiramos 36 milhões de pessoas da pobreza extrema, da miséria, e elevamos 42 milhões de pessoas à classe média. Nós lançamos as bases para um novo ciclo de desenvolvimento. O fundamento desse novo tempo é a educação, da creche à pós-graduação, estimulando a ciência, a tecnologia e a inovação, garantindo melhores empregos, melhores salários.